Apocalipse capítulo de número 2 e versículo de número 1, onde vai dar a carta à primeira igreja, que diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Os achaste os mentirosos, e tem perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepender-te, a volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrepende. Tens, contudo, o teu favor os que odeiam as obras dos nicolaítas, e aos que também odeio. Que tenham ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, da lei de alimento da árvore da vida, que encontra no paraíso de Deus. Aqui nós fizemos a leitura de Jesus dizendo a primeira igreja. A primeira igreja é a igreja de Éfeso. Mas eu quero trazer a revelação aqui hoje sobre as 7 igrejas. E quais são as 7 igrejas, pastor? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatiro, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas, elas têm como mensagem principal, primeiro, o elogio, depois a censura e depois a ação que Cristo quer que cada igreja faça. Então eu quero, se você tem caneta, se você tem caderno, te dizer aqui em ordem: Éfeso, o elogio de Éfeso, trabalho árduo, perseverança. A censura, eles deixaram o primeiro amor. A ação, lembra-se da onde você deixou o seu primeiro amor e arrependa-se. E aí vem a promessa: aquele que perseverar, eu darei de comer a árvore da vida. Cada igreja, ela tem um elogio, uma censura, uma ação e uma promessa. Esmirna sofreu perseguição e é uma igreja pobre. Não tem nenhuma censura e ação, não temer e ser fiel, continuar fiel à palavra do Senhor. Pérgamo permaneceu leal. Censura, tolerar acordos e concessões. Ação, arrependimento. Tiatira, elogio, amor, fé, serviço e perseverança. Censura, tolerar imoralidade. Ação, arrepender-se. Sardes, elogio, uma igreja eficaz, porém censura, uma igreja superficial, uma igreja que se deu ao luxo de buscar mais o ouro, a prata e deixar as práticas ditas pelos apóstolos e deixar as práticas do cristianismo. Ação, despertar e arrepender-se. Filadélfia, fiel. O elogio que é uma igreja fiel. Censura, não há nenhuma censura em Filadélfia. Ação, resistir até o final. Por quê? Já já você vai entender por que ela tem que resistir. Laodiceia, elogio, não precisa. Censura, ela é uma igreja indiferente. E ação, ser diligente e também se levar ao arrependimento. A primeira revelação que eu quero trazer nesta noite, e poucas pessoas dão importância para isso, é que essas 7 cartas, que simbolizam 7 igrejas, aos 7 anjos, aos 7 pastores de cada igreja, ela vai nos mostrar um período. E este período vai nos dar
uma direção. A primeira igreja, a igreja de Éfeso, ela simboliza o período apostólico. Depois da morte e a ressurreição de Jesus, começa agora um período apostólico na Bíblia, aonde os discípulos de Cristo começam a propagar o Evangelho. Começa a curar, a fazer sinais, maravilhas. Se levanta o apóstolo Paulo, aonde ele vai levantar ministério, levantar a igreja, vai colocar doutrinas dadas pelo Espírito Santo, da maneira de cultuar, a maneira de se vestir, a maneira de se comportar, a maneira de suportar, a maneira de orar. E aí é o período apostólico. Por isso que eu elogio o trabalho árduo. Por isso que eu elogio a persistência. Só que aqui, Jesus já vai dizer que eles têm lutado contra aqueles que se diz apóstolo, mas não são. O que é apóstolo? Não quero trazer aqui, agora, neste momento, discussões. Eu não quero trazer neste momento contenda. Eu não quero trazer neste momento uma visão. Mas eu quero trazer a palavra. O que é o apostolado? Primeiro, o apostolado é um ministério, não um cargo. Cargo é episcopado. Ministério apostólico. Paulo vai dizer que eu fui ser chamado bispo, cargo, e fui me chamado apóstolo, ministério. Apóstolo é toda aquela pessoa que viu a Cristo, testemunha ocular, e aprendeu diretamente com o Senhor. Por que o apóstolo Paulo ele tem esse título ministerial de apóstolo? Porque ele teve um encontro na estrada de Damasco e aprendeu com Cristo acerca de coisas sobrenaturais. Ele vai dizer ao apóstolo Pedro, que também foi testemunha ocular, que andou 3 anos com Jesus, e aprendeu com Cristo a maneira do evangelho, a maneira do cristianismo. E o apóstolo Paulo vai dizer que se dentro do corpo não sei, se fora do corpo eu não sei, mas eu conheço um homem que foi até o 3º céu e aprendeu e viu coisas que não são cabíveis a dizer a você. Então, por que ele tem um ministério apostólico? Porque ele aprendeu diretamente com Jesus. Pastor, tu tem um ministério apostólico? Não. Eu não tenho um ministério apostólico, porque eu não sou testemunha ocular e não aprendi diretamente com Jesus. Aprendi com a palavra, aprendi com o meu pastor, aprendi com pessoas. Então eu tenho um ministério pastoral. Eu tenho um ministério de pastoreamento. Tenho a unção de pastorear, a unção de presbítero, de colocar a mão sobre as cabeças, de orar, de derramar unção, isso. Então nós temos aqui a primeira carta da primeira idade, do primeiro século, do primeiro momento, aonde vai simbolizar o período apostólico, aonde é direcionada aos apóstolos de Cristo. É a primeira época. Segunda época vai dizer sobre a igreja de Esmirna. O que simboliza a igreja de Esmirna e o período de Esmirna? É um período de perseguição. Por isso Jesus vai dizer assim, o elogio é esse. Sofreu perseguição, uma igreja pobre, uma igreja que está se erguendo, uma igreja que está se estruturando, porém muito perseguida. Aqui é o período romano, aonde os apóstolos agora estão sendo crucificados de cabeça para baixo, estão morrendo através das flechas, estão sendo decapitados, como o apóstolo Paulo fala, um período de perseguição ao cristianismo. Estão querendo matar a fé cristã. Estão querendo parar o movimento. Aqui é um período de mártir. Só que não conseguiram parar. Por quê? Porque só se propagou mais ainda com os mártires, aqueles que morreram, para que um dia a palavra chegasse até nós. Ela não tem censura. Por quê? Porque é uma igreja muito sofrida. É uma igreja muito perseguida. É um período muito grande de perseguição.
onde os cristãos foram tocados dentro do Coliseu, foram mortos por leões, foram arrastados por carroças, foram queimados em praça pública. Este é um período de perseguição. Então entenda que cada igreja é um período, e este período nos dá uma revelação daquilo que está por vir. Primeiro, ministério apostólico, o período apostólico simboliza a igreja de Efésio. Depois o período de perseguição, igreja de Esmirna. Já já tu vai entender que tudo vai se encaixar. Aí nós passamos para o período de Pérgamo, a igreja de Pérgamo. Que período é esse? É o período de Constantino. Depois você estuda sobre este homem. É aqui onde cessa a perseguição da igreja. Este período agora cessou a perseguição. E começa agora o quê? O período de apostasia, de pregar heresia. Eles começam a pregar heresia para o povo. Eles fogem da palavra. Só que aí Deus começa a levantar homens. E levanta homens cheios da presença de Deus. Começa a levantar, Constantino começa a levantar um monte de pregoeiros para voltar à prática que foi ensinada pelos apóstolos e a prática que foi ensinada por Cristo. Então esse período é onde a igreja começa a tentar se perder, mas Deus dá um resgate. É onde nós vamos ver Lutero, é onde nós vamos ver pessoas morrendo para que a palavra chegasse até nós. É este período que vai simbolizar aqui. Não tem mais perseguição, mas pessoas vão ser martirizadas. Por quê? Porque pregam contra a heresia, pregam contra a apostasia. Por isso essa igreja, Pérgamo, vai dizer assim, ó, tu tolerou acordos e concessões. É onde uma igreja que tolera acordos para que ela cresça, concessões para que ela cresça. Então é um período de apostasia, um período de luta daqueles que Deus levanta para eliminar a apostasia. É onde se levanta Lutero, onde se levanta muitos pregoeiros para que a palavra chegue até nós. Aí nós vamos passar para outro período, que é a igreja de Tiatira. Que período é esse, pastor? Esse período preste atenção, é onde começa agora um homem chamado Carlos Magno. Ele começa a se levantar. Eu estou trazendo para o período histórico a revelação da palavra. E ele levanta uma instituição sacra do Império Romano. Esse período é um período de preparação, aonde eles estão levantando um império através da palavra, que vai dar a continuidade à próxima igreja, que vai ser um período de revolução. Esse período agora é um período de preparação para quê? Para as cruzadas, para a perseguição aos judeus, para tirar Israel como uma nação. É um período onde se levanta um império, aonde eles começam a dizer, é assim, assim, quem não for, vai morrer. Esse é o período de Tiatira. Por isso, que ele vai dizer assim, ó, tu tolerou a imoralidade. Imoralidade não é só adultério, depravação sexual, não. Imoralidade fala também de adultério espiritual, aonde fala de adulteração e adoração a outras coisas, a outros deuses. Tudo menos o Senhor, pois a Bíblia fala que nós temos que adorar a Deus como nosso único, suficiente Salvador, e é o único que depende de toda adoração, toda honra e toda glória. Só que aqui começa uma imoralidade de adultério espiritual, aonde entra esse período da concessão do império, uma concessão do sacro. O que é sacro? Eles querem dizer o que é sagrado e o que não é.
Isso quer dizer o que pode e o que não pode. Então ele esforça, onde dá os limites e a preparação para as cruzadas. Estude sobre as cruzadas. O que é as cruzadas? É onde perseguiam o povo judeu e tentavam fazer ele se converter ao Império Romano, ao Sacro Romano. E quem não fosse convertido ia ser morto. Crucificavam, queimavam, matavam a fio de espada. Foi onde o povo judeu começou a se espalhar entre os mundos. E ele vai se estabelecer em Portugal. Só que em Portugal, o rei de Portugal vai se casar com uma mulher que tem diretamente o parentesco com alguém romano, lá do Império de Roma, lá do Vaticano. E aí eles começam a perseguição do povo judeu também em Portugal. É onde nós vemos a dispersão. E pode ser que eu e você temos sangue judeu. Por quê? Porque muitos judeus se refugiaram em navios. E um desses navios pode ser que ele venha aqui na conquista e no descobrimento da nossa nação chamada Brasil. Eu estou te dando um direcionamento histórico para onde nós vamos chegar. Calma, eu quero que você tenha paciência comigo e compartilhe esta live. Então agora nós vamos entrar na preparação, que é a igreja de Sardes. Essa igreja de Sardes é uma igreja de ostentação. É uma igreja que tem ouro, tem prata, tem condição financeira. Só que essa igreja de Sardes, ela é superficial. O que é superficial? Ela dá valor mais ao dinheiro, à riqueza e à fama do que a própria palavra de Deus. Então ela se corrompe por causa disso. É uma igreja corrompida por causa do dinheiro. E muitos aqui que estão na live podem estar pensando que eu estou direcionando somente a uma igreja. Não. Porque nós, acreditando ou não, é esse período que nós estamos vivendo agora, onde a igreja está corrompida, onde a igreja está superficial. E agora eu começo a ministração, porque é onde uma igreja que está preocupada com luxo, com status, com fama, com riqueza, com ouro, com prata, e não está preocupado no mais importante que é dentro da igreja, que são pessoas e a salvação. Onde deixa de pregar o evangelho da verdade para trazer dinheiro. Eles não estão preocupados com o que é salvação, santidade, busca, renúncia e aceitação e prática da palavra. Eles estão preocupados em trazer lucro. E quando eles estão preocupados em trazer lucro, eles fazem qualquer negócio. E hoje, muitas das igrejas estão desta forma. Por quê? Porque pregar de salvação não traz lucro. Não traz as massas. Não traz a inflamação dentro da igreja. Por que inflamação, pastor? Porque a inflamação é algo que não é algo grande, mas não é algo saudável. Então eles não estão preocupados com salvação, nem com arrependimento, nem com perdão, nem com renúncia, nem com santidade. Eles estão preocupados em trazer lucro, trazer dinheiro, trazer pessoas, trazer fama, trazer status, trazer curtida, trazer seguidores. Então o foco deles não é a palavra. Porque lá na primeira igreja, a igreja foi perseguida porque o foco era a palavra. Os milagres aconteciam por resultado da palavra. Paulo curava com o resultado da palavra. Pedro curava com o resultado da palavra. Pessoas eram batizadas. Pessoas eram convertidas. Pessoas tinham a vida mudada. Por isso Paulo, em Atos dos Apóstolos, ele não está nem preocupado com a adivinhação, com o espírito de aviação daquela menina
que trazia o dinheiro e o sustento da cidade. Ele estava preocupado com a salvação dela. Aí Paulo expulsa o demônio, o espírito de adivinhação, e ele vai preso. Por quê? Porque a cidade estava preocupada com o quê? Com o dinheiro e não com a salvação, com a libertação daquela criança. E essa igreja de Sardes está dessa forma, que é o período que nós estamos vivendo hoje. Igrejas preocupadas com o dinheiro, com o status, pastores preocupados com viver bem, e os outros que deixam passar fome, e os outros que nós não estamos nem aí, não estão preocupados. Quando João Batista pergunta para Jesus: tu és o Messias ou nós temos que esperar outro? Qual é a resposta de Jesus para o discípulo de João, porque João está preso? Diga a eles que os cegos enxergam, os coxos andam, os demônios estão sendo expulsos e o evangelho do reino está sendo pregado a todos os pobres. Esse é o sinal. Hoje, pessoas estão indo na igreja por um estilo de vida, para tirar foto que eu congrego num templo tal, que eu sou evangélico, que eu coloco a Bíblia, que eu coloco versículos nas minhas fotos. Mas poucos estão preocupados em orientar essas pessoas a buscar a salvação, a buscar o arrependimento. Por isso que nós temos muitas pessoas dentro da igreja, um volume estrondoso dentro da igreja, mas poucas pessoas que conseguem perdoar, poucas pessoas que não conseguem guardar mágoas, poucas pessoas que estendem a mão ao próximo. Nós temos muito volume de pessoas que tatuam Jesus, que colocam Jesus na cabeça, que colocam camisa de Jesus, mas brigam com o seu irmão, mas fazem fofoca, mas fazem intriga, mas faz contenda. Por quê? Porque estamos no período da igreja de Sardes. E lá em Apocalipse vai dizer que um dos sinais da volta de Jesus é a apostasia da igreja. Por quê? Porque o amor de muitos se esfriarão. Porque o resumo dos mandamentos e da palavra do Senhor se resume em amor. E eu vou te provar isso através da palavra. Os fariseus vão dizer assim: Jesus, quais são os mandamentos? E Jesus vai dizer assim: eu vou simplificar para ti. Vou te dar 2. Amar. Vou falar de novo para ver se você entende. Amar Deus acima de todas as coisas, de todo o teu entendimento. E amar o teu próximo como a ti mesmo. A palavra de Deus, os mandamentos, se resumem em amor. E o apóstolo Paulo, que não amava, mas conhecia tudo da palavra, mas não amava ninguém. Por quê? Porque não adianta eu conhecer e não praticar. Quem pratica não fala só que ama. Porque nós não temos uma fé fingida, nós temos uma fé praticada. Então ele demonstra amor. E um amor de Jesus. Não um amor interesseiro. Um amor sem querer nada em troca. É esse amor. É esse amor que Jesus nos ensina. E o apóstolo Paulo, quando tem um encontro com Jesus e o Espírito Santo entra no coração dele, ele entende isso. Porque em 1 Coríntios, capítulo de número 13, vai dizer que o dom supremo é o dom do amor. E por que eu afirmo que hoje nós estamos vivendo o período da igreja de Sardes? Pois é uma igreja superficial. É um amor mentiroso. Porque eles amam o dinheiro, eles amam a bênção, mas não amam o abençoador.
Eles amam o dinheiro, mas não amam as pessoas. E por dinheiro, eles se corrompem. Por dinheiro, eles aceitam qualquer coisa e colocam qualquer coisa para trazer o público. Porque hoje o púlpito e o altar de Deus virou palco. Adoração ao Senhor, culto, virou show. E adoração a Deus, a mensagem cristocêntrica, a adoração a um Deus divino, virou adoração ao homem e uma mensagem egocêntrica. Como assim, pastor? Trocamos a adoração a Deus por adoração ao homem. Trocamos hinos de adoração ao Senhor por hinos de adoração ao homem. Preocupado com emoções, com traumas, com isso e com aquilo, e não damos a devida adoração e glorificação ao Senhor. Mensagens que deviam trazer arrependimento, conversão e santidade, busca, sede da palavra, sede da oração e jejum e consagração, agora viram mensagens de autoajuda. Por quê? Porque tiraram o foco do homem ao Senhor e colocaram o foco direto ao homem. Por isso nós estamos vivendo uma igreja superficial, uma igreja de ostentação, uma igreja corrompida. Nós estamos no período de sardes. E esse período, ele antecede a volta de Cristo, a volta do Senhor. Antes agora de começar essa live, eu fiz um vídeo, e eu vou estar colocando este vídeo no YouTube. Para nós atentarmos o que está acontecendo ao nosso redor. O que é o Armagedon, pastor? O Armagedon é um vale em Israel que contempla um monte chamado Monte do Megido ou do Meguido. E onde é que eu sei a sua localização? Tu pode buscar pelo Google, lá em Israel, pois existe ainda o Vale do Armagedon e o Monte do Meguido. Ou tu pode ir em Ezequiel, capítulo de número 28 e 29, aonde vai falar de uma guerra, chamada Guerra do Armagedon, que vai se concentrar neste monte chamado Monte do Meguido. E quem é que vai se levantar? Gog e Magog. O que é Gog e Magog na Bíblia, pastor? E traduzindo para os dias de hoje, é um país. Que país é esse? É um país que está em ascensão em notícias, que se chama Rússia, que está em guerra contra a Ucrânia. Esta guerra não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A guerra da Ucrânia e a guerra da Rússia, mas ela vai complementar para o cenário. E tu vai te assustar no que eu vou te dizer. Bota aí no comentário se o som tá bom, se você está entendendo a palavra, por favor. A Rússia está em guerra contra a Ucrânia. Só que semanas passadas agora veio uma notícia. Que notícia é essa? Que Israel fez um ataque de drone no Irã, numa base militar do Irã. A guerra de Gog e Magog, a guerra que vai começar no Armagedon, ela vai ter aliados. E o primeiro aliado se chama Pérsia. E traduzindo para os dias de hoje, na localização geográfica, o que é a Pérsia, pastor? A Pérsia é o Irã. Preste atenção. A Pérsia é o Irã. Israel contra-atacou uma base militar do Irã. E o que tem a ver isso? O Irã é fornecedor de armamento para a Rússia na guerra que está acontecendo de Rússia e Ucrânia.
Essa base que Israel atacou é uma base militar que fornecia armamento para a Rússia. E Israel prometeu atacar mais bases militares do Irã. O Irã, em contrapartida, bota no Google, irmão. Vê as notícias, está acontecendo. Ele declarou uma guerra em partes, mostrando a foto de um míssil intercontinental, e disse que vai atacar este míssil contra Israel, em resposta do que está acontecendo. Israel, sabendo que Irã, a Pérsia, estabelecia armamento para a Rússia, Gog e Magog, deu uma declaração que não quer guerra e confusão com a Rússia. O presidente Netanyahu falou que não quer guerra com a Rússia. Só que no mesmo momento, no mesmo dia que ele falou que não quer guerra com a Rússia, ele forneceu armamento para a Ucrânia. Israel forneceu armamento para a Ucrânia. Preste atenção no cenário que está acontecendo. A Rússia agora está dizendo que vai se levantar também contra Israel. Israel começou a atividade militar jamais vista com os seus soldados e com o seu exército, que é considerado o exército mais organizado e o exército mais forte do mundo. É o exército de Israel. Só para mostrar que nós estamos vivendo o período de Sardes. Que nós estamos vivendo os prenúncios da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para você entender um pouco de tudo isso que nós não estamos brincando e não estamos pregando asneira, nós estamos vivendo agora o período de apostasia e ostentação da igreja. A igreja é muito rica, a igreja tem muito dinheiro, a igreja tem muito poder financeiro, mas é uma igreja superficial. E a ação que Jesus fala a esta igreja é que essa igreja se desperte. Tenha o que é um despertar? É um avivamento da calablavas. E se arrependa da ostentação, da idolatria, do rompimento, da corrupção que está no meio do amplo da igreja. E para isso a igreja tem que se despertar. E o que está se falando muito nos últimos dias? Não é sobre avivamento, não é sobre o despertar da igreja. Preste atenção, irmão. Que Deus está nos dando um mapa do que está acontecendo. E isso está na Bíblia. Está na palavra. Nós estamos aos prelúdios, à antecipação da volta do Senhor, sem dúvida. Por quê? Porque estamos vivendo um período de Sardes. Estamos vivendo um tempo de ostentação e apostasia, de falta de amor, fora e dentro da igreja. Jesus falou em Mateus 24, que a sua vinda teria antecessões de quê? Maremotos, enchentes. Aí o que está tendo muito forte agora? Maremoto, enchente, rumores de guerra. Isso tudo está em Mateus 24. Apostasia, falta de amor ao próximo, aumento de peste, de doença, uso natural das coisas se invertendo. Eu vou falar tudo aqui, vamos botar no comentário que eu sou louco, que eu sou lunático, mas eu estou avisando. Vamos lá. Na ordem, ele fala aumento de pestes. Acabamos de passar por uma pandemia.
Na ordem, ele fala de maremotos, terremotos, inundações, catástrofes naturais. É o que nós estamos vivendo agora. Apostasia da igreja. A igreja está apostada faz muito tempo. Já não tem mais amor, já não tem mais perdão, já não tem mais renúncia, já não tem. Dentro da igreja. A gente é muito bom de dizer que é bom, que isso, que servimos a Deus. E uns usam a palavra para se colocar acima de outros. Isso não é cristianismo. Isso é fariseísmo. É doutrina de fariseu, não de cristão. Nós estamos com uma igreja apostada. Uma igreja ostentada. Uma igreja maquiada. Não uma igreja verdadeira. Rumores de guerra. Rússia, Ucrânia e agora Irã entrando no páreo com Israel, né? E sabemos quem é que está do lado de Israel. Preste atenção. Rumores de guerra. E agora, por últimos dias, nunca se ouviu tanto falar no quê? Vai dizer que eu sou maluco. O que está se circulando no céu e apareceu aqui e apareceu lá? OVNIs. Quem busca as notícias sabe do que eu estou dizendo. Está se falando em OVNIs. Em extraterrestres. Por quê, pastor? É uma preparação. Preste atenção. Existe a teoria pós-tribulacionista e a teoria antitribulacionista. A pós é que a igreja vai sofrer a perseguição. Vai sofrer as últimas dores. Vai ser perseguida de uma maneira tal. E a anti é que a igreja vai ser arrebatada. Ela vai ser tirada da terra. Pessoas vão sumir. Simplesmente vão desaparecer. Olha que preparação que está acontecendo. E nós não estamos vendo. Por que está falando tanto em OVNI? Porque quando a igreja do Senhor for arrebatada, eles não vão dar crédito a Jesus. Eles vão dizer que foi os extraterrestres, nós fomos abduzidos. As pessoas sumiram. Por quê? Porque está falando muito em OVNIs. Elas foram abduzidas. Jesus falou que haveria sinais no céu de tempos em tempos. E aí começa agora OVNIs e coisa arada e tal. Para quê? Para tirar o foco. Porque eles sabem que nós estamos vivendo o período de antecessão da volta do Senhor. Nunca foi tão claro isso. Porque o Senhor Jesus só vai voltar quando o Evangelho for pregado a todo mundo. E um dos maiores instrumentos de pregação hoje é a internet. É impossível não ouvir falar de Jesus. Só que países já estão proibindo. Países a palavra já não é mais pregada. Apostasia, perseguição. E eles estão preparando tudo. Para que chegue ao cenário. Que cenário é esse? O cenário de uma só moeda e um só governo. Uma ordem mundial para tudo. Então não se espante se vir uma grande crise. Se a moeda começar a se desvalorizar muito, fique atento. Mas eu estou dando toda essa volta para dizer que nós estamos vivendo o período de Sardes, que antecede a volta do Senhor. Porque a volta do Senhor é simbolizada pela igreja de Laodiceia. É uma igreja fiel, ela não tem repreensão e ela tem que resistir. É o despertar da igreja. Laodiceia, nós estamos no período de Sardes, quase pulando já para o período de Laodiceia, quase pulando já para o final. Por quê? Porque no período da Filadélfia, no período agora da igreja que vai entrar, simbolizando a volta do Senhor, vai ser o despertar da igreja de Deus. E aonde vai ter um grande avivamento
e um grande número de conversão ao Senhor. É este período que nós estamos entrando, por quê? Porque nós já estamos ouvindo muito sobre avivamento. E avivamento não é só falar em língua estranha, cair e levantar. Avivamento é mudança de vida, é arrependimento, é mudança de caráter, é morrer o eu e nascer de novo para Jesus. É matar a sua vontade e viver a vontade de Deus. Isso é um avivamento. Avivamento não é unitário, avivamento é coletivo. Aonde tiver grandes mudanças coletivas, pessoas se batizando, pessoas se entregando a Jesus, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, pessoas se arrependendo, pessoas liberando perdão, aí sim nós podemos dizer que está acontecendo um avivamento. É isso que está quase pulando para acontecer. A igreja está despertando. A igreja está se levantando. E o despertar tem algo profético. Porque em 1 Tessalonicenses, Paulo vai dizer que o mesmo Senhor voltará do céu como alarido e vozes de arcanjo. Tem gente que acha que essa palavra é só para quem morreu, mas não é. É para a igreja. O que esperam no Senhor ressuscitarão primeiros, serão transladados, arrebatados até os céus. Sabe quando que vai acontecer o arrebatamento da igreja? Quando tiver o despertar da sua noiva, o despertar da sua igreja, um despertar genuíno, um despertar verdadeiro. Muitas pessoas, como nos dias de Cristo, que João batizava 3.000 almas por dia, é isso que vai acontecer. Vai ter muitas pessoas sendo batizadas, muitas pessoas voltando ao primeiro amor, voltando ao verdadeiro evangelho, não o evangelho comercializado do período de Sardes, que nós estamos vivendo. Um evangelho comercializado, um evangelho não puro, não que te leva a te arrepender, mas te leva a prosperar, te leva a enriquecer, te leva ao teu bem-estar, e não mata a tua vontade própria, pelo contrário, alimenta ela. Mas o evangelho é o contrário, é matar a tua vontade para que a vontade de Cristo permaneça. Ei, estou sentindo a presença do Espírito Santo. Então a igreja de Filadélfia vai simbolizar o despertar e o avivamento da igreja para o arrebatamento da sua noiva. E como é que tu está dizendo isso? Presta atenção na revelação do Espírito Santo. Atenta-te para a parábola das virgens. Elas estavam esperando o noivo. Elas estavam esperando a volta do noivo. Sim ou não? Coloca aí no comentário. Sim, pastor. Não, pastor. Está pregando heresia, está pregando a verdade. Coloca aí. Prega comigo. Elas estavam esperando o noivo. Elas não foram chamadas de tolas porque dormiram, porque todas elas adormeceram. A noiva que estava esperando simboliza a igreja. Uma igreja que está adormecida. Que precisa ser despertada. Por que elas foram chamadas de tolas e as outras de prudente? Todas elas dormiram. Todas elas estavam adormecidas. Por que elas foram chamadas? Porque uma não guardou o óleo, não guardou o azeite. O que simboliza o azeite? O Espírito Santo. O que simboliza o Espírito Santo? Perdão, renúncia, benevolência, caridade, mansidão. Os frutos do Espírito Santo simbolizam o Espírito Santo. Por quê? Porque uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Então o que simboliza o Espírito Santo não é a manifestação e o dom, mas sim o fruto que ele gera. Meu Deus, é forte, está forte demais.
Então preste atenção no que eu vou dizer agora. O que separou as tolas das prudentes é porque uma não guardou e a outra tinha guardado. Ambos estavam adormecidos, mas o noivo trouxe um despertar. Mas quem é que foi para o casamento? Quem é que foi para as bodas? O arrebatamento da igreja vai simbolizar o quê? As bodas do Cordeiro. Quem é que foi arrebatada? As que guardaram. Foram despertadas com a unção, com o óleo, com um avivamento. Todas as igrejas vão despertar. Por quê? Porque todos verão e verão que o noivo vem, que o noivo chega. Mas umas vão ser separadas para o casamento e outras não. Quem vai ser separada para o casamento é a noiva que guarda o avivamento, o Espírito Santo. Está entendendo? E aí, é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Porque a igreja será despertada. Igreja da Filadélfia. Haverá um despertar da igreja. Eu vou ler o versículo. Igreja da Filadélfia, capítulo de número 3, versículo de número 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro e aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto de ti uma porta aberta. O que é essa porta? Igreja, que porta é essa que está colocada diante de nós? Que vai ser colocada, ela não está. Ela não existe, ela vai ser colocada. Que porta é essa? É a porta do céu, irmão. Aqui está simbolizando já o arrebatamento da igreja. Ele vai abrir as portas para nós entrar. Por que ele tem a porta? Olha que revelação, eu nunca tinha prestado atenção. Estou tendo agora, eu não estou mentindo. Eu estou tendo agora. Por que ele tem a porta que abre e ninguém fecha, que fecha ninguém abre? Porque Jesus falou, será como nos dias de Noé. Ninguém vai acreditar, mas aqueles que entrarão na arca estarão salvos. E como é que a porta da arca fechou? Fechou pelo anjo. E o anjo que abriu a porta, Noé não podia abrir a porta e nem fechar a porta. Foi o anjo que fechou e foi o anjo que abriu. É isso que vai acontecer quando a igreja for arrebatada. De Jesus tem a chave que abre, ninguém fecha, e que fecha, ninguém abre. Meu Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome santo de Jesus. Eu quero interagir contigo nesta live. Eu ainda tenho 10 minutos. Mas eu acredito que você está entendendo o que Jesus está falando. Eu acredito que você está entendendo. E olha o mistério. Eu coloco a porta não existe, ele está colocando, é a porta que vai se abrir para nós entrar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Por que Jesus vai dizer assim para Filadélfia: tu tem pouca força? É uma igreja que não tem mídia. É uma igreja que não tem fama. A força é a força de comunicação. É uma igreja que não tem mídia, uma igreja que não tem fama. Mas mesmo assim ela guarda a palavra. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são de sinagoga de Satanás, está falando da igreja que não despertou, está falando das virgens que não foram prudentes, e ele está falando sinagoga, está falando de igreja, está falando de instituição. Ele trata a instituição como sinagoga, mas ele trata a igreja verdadeira como sua noiva. Preste atenção. A sinagoga de Satanás, desses que si mesmo declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir prostrar-te aos teus pés
e conhecer que eu te amei. Por quê? Preste atenção agora na revelação. Eu tenho 9 minutos. Estou com muito pouco tempo. Preste atenção na revelação. Virgem que não prudente, que não foi prudente, a virgem tola, virgem prudente. Sinagoga de Satanás, noiva do Cordeiro. Igreja que vai ficar, é igreja, é sinagoga, é igreja igual, porque igreja constituída, né, de um grupo de pessoas se torna uma igreja. Igreja, sinagoga de Satanás, igreja da Filadélfia, igreja santa, imaculada. Por que a sinagoga de Satanás vai se prostrar diante a igreja de Filadélfia? Por quê? Coloca aí no comentário, pastor, eu quero entender o porquê. Por que a sinagoga de Satanás vai se prostrar diante da igreja da Filadélfia? Se tu tem curiosidade, coloca aí no comentário o porquê. Foi 20 compartilhamentos já, irmão. E 25 comentários. Tá bom demais essa live. Porque ambas são igreja. Mesmo sendo sinagoga de Satanás, não deixa de ser igreja. Mesmo sendo virgem tola, não deixa de ser virgem. Não deixa de ser igreja. Não deixa de ser noiva. Só que essa vai se prostrar diante da outra, porque a outra vai ser arrebatada. E aqueles que vão ficar, vão se prostrar se humilhando. Por quê? Porque vão se arrepender. E vão dizer assim: por que eu não ouvi aquela igreja? Por que eu não tratei com os meus pecados e não com a minha luxúria e com a minha vaidade? Por que eu não me arrependi, não liberei o perdão, o amor, ajuda ao próximo, e quis ser egocêntrico, quis tratar só com as minhas intenções, com o meu dinheiro, com a minha finança, com as minhas conquistas? Por quê? Aí eles vão se prostrar, porque vão entender que aquela igreja é verdadeira. Só que eles vão se prostrar com medo. Por que com medo, pastor? Já vou te dizer. Porque uma igreja sobe e a outra fica. Filadélfia sobe, sinagoga de Satanás fica. Virgens prudentes vão com o noivo, virgens tolas ficam. Está entendendo? Só que a que fica não deixa de ser igreja. Ela não deixa de ser igreja. E nós já vamos estar sendo arrebatados. Aí entra um período. Que período? Sai um cenário para entrar o outro. Se nós olharmos hoje visão bíblica, o que impede a manifestação do anticristo, ele já está apoderando, ele já está fazendo as suas artimanhas, ele já está preparando o cenário, sim. Mas o que impede a manifestação dele é a igreja verdadeira. A igreja que fala: Maranata, a hora volta, Maranata, a hora vem. Essa igreja impede a manifestação do anticristo. Essa igreja vai ser arrebatada. Com essa igreja vai também o Espírito Santo. A Bíblia fala isso. O Espírito Santo sobe com essa igreja. Só que a gente não pode esquecer que fica outra. Por que fica outra? Essa outra até conhece a verdade, mas não pratica ela. Tem o conhecimento, mas não tem prática. Porque se preocupou só com si, não com os outros, e nem muito menos com a adoração ao Senhor. Ela tem o conhecimento, preste atenção. Ela é uma igreja, ela tem o conhecimento. Quando ela vê a igreja arrebatada e todo mundo falar que é OVNI, vai ser a única que vai entender que a igreja realmente foi arrebatada. Isso vai gerar um temor. Só que eles vão tentar buscar a presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo não vai mais estar com eles. Não vai estar mais na terra. Por quê? Porque sai agora a intercessão, que é Jesus, nosso mediador,
Sai o Espírito Santo que nos consola, nos adverte e nos constrange, e sai a igreja. Sai o Pai, o Filho e o Espírito Santo da igreja. Sai um cenário. E agora entra outro. Qual é o cenário? A besta que sobe do mar, com 10 chifres, que levará ao conhecimento e adorará aquela que vai se assentar ao terceiro templo, o Messias Salvador dos judeus, porque para eles não é Jesus, para nós é, para eles não. Esse vai se assentar no terceiro templo, em Jerusalém, que é o que vai trazer a paz às guerras e todos os conflitos. Vai ter solução para tudo, economia, tudo vai ter solução para tudo. Por quê? Porque nós estamos num cenário de guerra. Eu vou ter que falar, vai passar alguns minutos. Mas olha só. Mas qual é o cenário que nós estamos? O cenário que estão pintando, não está bordado ainda, está sendo pintado. Que nós somos religiosos e não trouxemos o amor e nem a paz e nem a conversão. A gente traz o ódio. Porque a gente não aceita as pessoas do jeito que elas são. Não é que a gente não aceita as pessoas do jeito que elas são, a gente não aceita a prática do pecado, a gente ama o pecador. Mas eles querem colocar isso, né? Eles querem colocar, é o uso natural das coisas se invertendo. A igreja é intolerante, essa igreja, Filadélfia, ela tem pouca força, mas é resistente. Ela é intolerante. E o que traz hoje? A guerra, a divisão, a opinião. Eles vão alegar que é o quê? A religião. Então vamos fazer uma religião só. O que traz a guerra é o desequilíbrio social, financeiramente. Então vamos trazer uma moeda só. Religião só, moeda só. União. União. Discurso de união não é do nosso Jesus. Não é de Deus. Não é o Senhor. O meu Senhor trabalha com hierarquia. Discurso de união é do outro. Ele gosta de união. Ele gosta de agradar todo mundo. Ele gosta de trazer um falso amor. O amor venceu isso e aquilo. Você já está entendendo. Então o negócio de união é lá com o outro. É cutinhoso. Uma só nação, uma só moeda, um só governo. Porque o que traz hoje guerra é a política, ó, religião, status financeiro, dinheiro, poder, político. É isso que traz. Isso está lá na Bíblia, irmão. Está escrito. Não está reescrito. Foi escrito. E essas três coisas vão se unir. Um só governo, uma só moeda, uma só religião. Aí entra o outro cenário. Satanás, o anticristo, porque tudo ele imita, né? Tudo ele imita o Senhor. E tem gente que não acredita na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas ele imita tudo. Satanás, o anticristo e a besta. Essa besta vai ter poder para fazer sinais, maravilhas, que vai enganar até a igreja que ficou. Por que vai enganar a igreja que ficou? Porque ele não chega com tudo. Haverá um período de 7 anos que eles vão reinar. Satanás, o anticristo e a besta. 7 anos de reino. 7 anos eles vão reinar. Nesses 7 anos, ele é dividido no meio. 3 anos e meio de falsa paz. Tudo tranquilo. Onde vão dizer, aquela igreja lá que atrapalhava. Eles eram um calo. Eles traziam o ódio. Eles traziam a discussão, eles traziam a contenda. Eles vão tentar convencer quem? A igreja que ficou. Essa igreja que ficou não tem a presença do Espírito Santo. Ela não pode ser convencida do pecado, ela vai ter que ter o entendimento. Vai ser muito mais difícil. Muito mais difícil. Então essa igreja que ficou, eles vão tentar enganar com esses 3 anos e meio de falsa paz. Vai enganar a igreja que ficou
e também a nação santa de Israel. Puxa no Google, um rabino brasileiro, agora eu esqueci o nome dele, ele já falou que pela medida do cálculo desde Adão, entre 2023 até 2028, vai se manifestar o Messias de Israel. Tabernáculo, castiçal, tribo dos levitas que existe até hoje. Existe a tribo dos levitas até hoje e a tribo de Judá, por isso chamamos de judeus, porque as outras 10 tribos foram dispersas, mas estão voltando para Israel. Existe uma faculdade de adoração para voltar a adorar como no Velho Testamento. E eles têm tecnologia para erguer o terceiro templo em 3 meses, lá na mesquita, onde é dividido entre a Palestina e Israel, onde adoram Maomé e adoram Jesus. Hoje é uma guerra lá. Adoram, Maomé e adoram Raé, Raven, Ial, o Deus de Israel. Há uma divisão. Só que nesse período não vai ter divisão. Por quê? Porque é só uma religião. E haverá um acordo de paz entre a Palestina e Israel. Estou todo arrepiado. E aí vai ter a aprovação. O cenário já está montado. Aprovação para erguer lá naquela mesquita. Bota em Israel, tu vai ver um gomo. Um negócio de ouro. Lá em cima do gomo da rocha. Aquela lá a localização. Jerusalém Antiga. Templo onde foi estabelecido o templo de Salomão. Vai ser erguido lá. Hoje está muito mais fácil de erguer. Por quê? Porque os Estados Unidos e um tal de Donald Trump, anos atrás, estabeleceu de novo Jerusalém como capital de Israel. E aquela parte lá não pertence mais à Palestina, mas sim aos judeus. Irmão, está tudo montado, a gente não está conseguindo ver. Por quê? Porque o Deus desse século cegou nossos entendimentos, mas eu estou aqui para tentar abrir ele. Já passei 3 minutos, mas se tu tem vontade de aprender, fica mais um tempinho comigo. Fica mais um tempinho. Está tudo montado o cenário. 3 anos e meio ele vai sentar no templo. Ele conseguiu o que ninguém conseguiu. E esse rapaz, ele deu um podcast. E eu vou estar depois colocando esse podcast. E ele perguntaram: por que vocês não aceitam Jesus como Messias? Por quê? Porque tem revelações e profecias de Jesus que aconteceram na sua vinda, na sua morte, na sua ressurreição, e vão acontecer depois que ele vier novamente. Por isso que eles não acreditam. E para eles, o Messias não precisa fazer tanto milagre que nem Jesus fez. Para eles, Jesus foi mais um profeta. Porque milagres, Elias, Eliseu, todos eles faziam. Então, para eles, Jesus foi só mais um profeta. Um grande profeta. Um grande rabino, um grande mestre. Um grande mexé. Né? Um grande seguidor de Raven. Para eles, precisa o quê? Estabelecer a paz, estabelecer Israel como libertação total, sem guerra, libertação financeira, libertação completa. Hoje Israel, pela primeira vez na história, eu já preguei isso uma vez, não estou pregando heresia. Estuda a história do povo judeu. Pela primeira vez na história mundial, desde do tempo de Adão, se completou 70 anos, mais de 70 anos, que Israel é uma nação própria. Dado como desempate por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, na ONU. Ele desempatou e deu Israel como nação. E faz a primeira vez na história, desde o período bíblico, toda vez que Israel ia completar mais de 70 anos, vinham os filisteus, os amonitas,
os medianitas, a Babilônia, os medo-persas, os romanos, Alexandre o Grande, e assim vai se sucedendo, até chegar o tempo do nazismo, de Hitler, aonde Israel foi até desconsiderada a nação, e depois foi estabelecida, depois do desempate, por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Por que está falando de nação, de tempo, de idade, e o que tem a ver esses 73 anos? Jesus falou. Os discípulos vão dizer, quando é que acontecerá todas essas coisas, Jesus, que tu está dizendo? E ele vai dizer assim, atentai para a parábola da figueira. A figueira é quem? É Israel. E ele vai dizer assim, não passará esta geração, depois de tudo que ele fala, esta geração, antes que eu venha. O salmista vai dizer, todo mundo achava que era 40 anos o período, porque acham que é o período de Israel no deserto. Fica mais um pouquinho comigo, mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, eu sei que você tem que trabalhar, mas fique só mais um pouquinho, já vou terminar. E compartilhe, o recorde de compartilhamento foi hoje. Recorde de compartilhamento da live. Recorde. Não foi o recorde de comentário, mas foi o recorde de compartilhamento. O salmista vai dizer que a geração é de 70 a 80 anos, o resto é enfado. Então a geração que Jesus estava falando é os 70 anos de Israel como nação. E a primeira vez na história que Israel está com 73 anos. 73 anos. E eu acabei de falar de 7 anos. 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Claro que tem toda a simbologia que se aponta para as 7 semanas de Daniel. E Daniel também profetizou o que João estava profetizando. A primeira vez na história está acontecendo agora. Se dizer para mim assim, pastor, sempre teve terremoto, sempre teve peste, sempre teve doença, chagas, sempre teve uso natural, sempre teve essas coisas. Só que essas coisas agora estão em sequências. E estão dentro do que Jesus está falando, porque está dentro da geração. Israel está dizendo, e nunca se ouviu falar tanto da volta de Jesus como hoje, e nós entramos no período onde nós estamos fazendo um despertar da igreja, está se falando novamente sobre avivamento, mas um avivamento verdadeiro, genuíno, de adoração, de renúncia, de busca e de entrega. Tudo está se encaixando. Tudo. Tanto a confirmação da palavra, a confirmação dos acontecimentos da igreja agora, e os acontecimentos de Israel, de judeu. Por quê? Porque Israel é o termômetro de tudo, é a nação escolhida. Nós somos um instrumento de salvação para Israel, para quem não sabe. Porque nós vamos mostrar que a salvação só vem através de Jesus. Quando a igreja for arrebatada, a igreja for salva. Nesse período se levantará 144 mil pessoas, 12 mil de cada tribo de Israel, que pregoarão e se converterão ao cristianismo e serão intocáveis no período da tribulação. Junto com as duas testemunhas, Elias e Eliseu descerão para pregoar a palavra, serão mortos pelo anticristo e pela besta. O anticristo vai imitar e vai enganar o povo, pois vai sofrer uma chaga de morte, mas ele vai continuar vivo, porque ele é um imitador, ele não sabe nem inventar a própria história. Ele quer imitar Jesus, a ressurreição. Ele tem que fazer isso, para os judeus aceitarem. É um imitão, mentiroso, pai da enganação. Então tudo isso está se apontando. É algo inacreditável que está acontecendo. Mas qual é a data? Qual é o momento? Deus não deu data nem momento. Jesus foi questionado, quando é que tu vai ser teu retorno? E Jesus vai dizer, nem os anjos, nem o filho, mas somente o Pai sabe a hora e o momento certo. O Pai sabe a hora e o momento certo.
Mas Jesus nos falou os sinais, nos mostrou os sinais para atentar essa igreja, a igreja da Filadélfia. E eu estou fazendo essa live hoje, eu já vou terminar mais 10 minutinhos só, por favor, para tentar e convocar essa igreja. Eu não estou pregando a placa, eu não estou pregando para a Arca da Aliança. Eu estou pregando para a igreja da Filadélfia. A igreja que está gerando um avivamento genuíno. Ele não está preocupado se vai ganhar, se vai perder dinheiro, se vai ganhar, se vai perder membro. Ele está preocupado em levar as pessoas ao arrependimento e à conversão verdadeira. Porque eles sabem que Jesus está voltando. Os sinais estão acontecendo. Pastor, eu estou aqui hoje na live e eu quero te atentar, você que saiu da igreja, você que está afastado, você que está de férias, a voltar às velhas práticas, a voltar ao primeiro amor, aceitar Jesus de novo como seu único e suficiente Salvador, pois não é tempo de brincar, não é tempo mais de perder tempo, é tempo de estar com as lamparinas cheias, é tempo de estar cheios da presença do Espírito Santo, trazendo os frutos do Espírito Santo aonde você passar. É tempo da igreja despertar, é tempo da igreja trazer um verdadeiro avivamento, é um tempo da igreja trazer conversão verdadeira. O meu real propósito aqui é, primeiro, trazer o conhecimento, segundo, trazer o alerta, e terceiro e principal, trazer você de volta para Jesus, porque não é tempo de perder, não é tempo de ficar parado, é tempo de despertar, é tempo de acordar. E eu estou falando com pessoas que talvez um dia estavam vivas, mas ficaram mortas na fé. E a morte para Jesus não é uma morte eterna, é um despertar, é um sono. Tabita morre, para todo mundo estava morta, mas para Jesus estava apenas dormindo. Lázaro morre, para todo mundo está morto, mas para Jesus ele apenas adormece. Só que Jesus está te dizendo hoje, é tempo de despertar para um avivamento genuíno, um avivamento verdadeiro, um avivamento da palavra, da vontade, da conversão, de perdão, de misericórdia. Não é o tempo de nós ter igreja, não é mais esse tempo a gente já passou. Esse tempo era o tempo de Sardes, de ostentação. Agora está no tempo de nós ser a igreja. Estou te dizendo hoje, eu estou te convocando não para estar na igreja, eu estou te convocando para ser a igreja do Senhor. Pois nós vamos entrar no período agora de Laodiceia. Perdão, nós vamos entrar no período de Filadélfia. E o período de Filadélfia, ela é a sexta igreja, não é o final. É o período de Laodiceia. Por que Laodiceia, pastor? Porque é o período de julgamento do Senhor. Primeiro ele vem para salvar, mas depois ele vem, uma espada aguda sai da sua boca, e essa espada ela rege todas as nações, ela julga todas as nações. E nós vamos ler sobre esta última igreja. O que Jesus fala sobre esta última igreja e este último momento? Para finalizar a live. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém. O que é o Amém? Assim seja o final. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é o princípio da criação de Deus? O apóstolo Paulo vai dizer que Jesus é a primícia da criação. Assim porque és morno e nem és quente e nem frio.
Estou a ponto de vomitar da minha boca, pois diz: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Ele está falando para a igreja que ficou e não se converteu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres, de vestiduras brancas, para te vestires, e o fim de que não seja manifesto a vergonha da tua nudez. Aqui Jesus está falando de santidade para a igreja que ficou. E o colírio para ungir os olhos, para enxergar a verdade, é o último momento. É a última chance da igreja e dos judeus. Camadu de canto. A fim de que vejas, eu repreendo e disciplino a quanto amo, e sei que por zelo arrependei-te. Agora está falando com alguém que se arrependeu de verdade. Aquela igreja que ficou, os judeus que ficaram e reconheceram o senhorio de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Tem gente que fala de coração, não tem nada a ver com coração, mas a gente pode usar essa analogia, porque há muitas revelações da palavra. Não está errado. Mas aqui eu quero trazer a analogia profética, escatológica. Eis que estou à porta e bato. Que porta é essa que ele está à porta e bate? É a porta que vai se fechar e nunca mais vai se abrir. Salvação. Quando fala de porta, nós temos que olhar lá para a Arca de Noé. Porta que fecha, porta que abre. E porta que nunca mais vai se abrir. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei de se assentar comigo no meu trono. Por que isso? Tu já vai entender. Me dá só, desculpa o horário. Me dá só mais 10 minutos para você entender. Guarda isso que eu estou te dizendo. Ao vencedor darei de se assentar comigo e o meu trono. Assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por que o vencedor ele vai dar a condição de assentar no trono? Apocalipse, capítulo de número 22, é o final de tudo. Olha como é período, que eu estou te dizendo não é mentira. Isso aqui é período, a igreja de Laodiceia é o último período. A igreja resistente, perseverante, mesmo sem a presença do Espírito Santo na terra, ela vai ser muito perseguida, mas vai perseverar. Aí vai se juntar os judeus, essa igreja que ficou, e Jesus vai dar a última chance. Só que esse é o momento onde o apóstolo Paulo fala que todos os joelhos se dobrarão diante de Jesus. Apocalipse, capítulo de número 22, por favor. Você que tem Bíblia. Para não duvidar do que eu estou pregando. Para não duvidar. Eu estou te pregando, tem base bíblica. Vamos lá. 22. Então me mostrou um rio de água de vida, brilhante como um cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça há uma outra margem do rio, e hasta aí está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Quando Adão e Eva pecam, foi tirado o quê? O paraíso, e esses dois rios, que chama Rio Eufrates e o rio, né, o Tigre e o Eufrates. E sai do quê? No meio do paraíso, a árvore da vida, que vai ser colocada de novo. Aqui está sendo o cumprimento das promessas. Entendeu? É o final de tudo. As folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Estará o trono de Deus e o do Cordeiro. E os seus servos o servirão e contemplarão da sua face. E na sua fonte está o nome dele. Então já não haverá mais noite, nem precisam eles de luz. Por que não precisa de luz? Porque do mesmo jeito que começa, é o mesmo jeito que termina. Deus ele faz a luz antes do sol, da lua e das estrelas, dos luminares. Por quê? Porque no princípio a luz
da criação é do próprio Deus. No final não vai precisar de sol nem mais lua, vai voltar desde o primeiro princípio. Nós contemplaremos a luz que sai do trono, a luz que sai da face do Senhor, e do mesmo jeito que começa, é do mesmo jeito que termina a Bíblia. Olha que coisa linda. Nós vamos voltar a comer do fruto, e nós não vamos precisar mais de sol nem de luz. Nós vamos viver no paraíso contemplado e no paraíso eterno e na plenitude do Senhor. Vamos diante. Contemplaremos na sua face, tá? Aqui a luz, porque o Senhor, Deus, brilhará sobre todos, e reinarão pelos séculos e dos séculos. O que ele falou aqui? E reinarão. Quem é que reina? Quem tem trono. E essa promessa é para nós. Nós reinaremos com ele. Por isso que lá na igreja de Laodiceia, eu vou voltar lá e vou dizer para você, preste atenção, 3:4. Olha só. Ao vencedor darei de se sentar comigo no meu trono. E assim como também eu venci, me assentarei com meu Pai. Por quê? Porque nós reinaremos com Jesus na terra. Aqui estará estabelecida a nova Jerusalém, o céu descerá, e nós reinaremos com o Senhor. Por isso que aquele que vence, ele está dizendo, eu darei da coroa. Quem é que veste coroa? Aquele que reina. Nós reinaremos com o Senhor. E disse-me mais ainda, esta palavra são fiel e verdadeira. O Senhor Deus dos Espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem de acontecer. E eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as profecias desse livro. Aqui depois de Jesus, o anjo vai dizer que aquele que está justo se justifique mais, aquele volta, né? Pois o Apocalipse é um livro de passado, presente e também de futuro, né? Eis que venho sem demora, versículo de número 12. E comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Preste atenção. A salvação é para todos, mas o galardão não. Deus não trabalha com igualdade. Deus trabalha com hierarquia, com esforço e com merecimento. Nós, você que está fazendo a obra, está ganhando alma, está se sacrificando, está fazendo a vontade do Senhor, está dormindo pouco, está estudando, está pregando a todo momento, você vai ser galardoado. Você vai ser galardoado lá neste mundo. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e aqueles que assistem direto do árvore da vida. Entrem na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviarei meu anjo para que testificar as coisas às igrejas. Nós acabamos de dizer. O Espírito e a noiva digam, vem, e aquele que ouve diga, vem, e aquele que tem sede, venha, e aquele que quiser receba de graça da árvore da vida. Amém? Então nós temos que atentar que as 7 igrejas não simbolizam somente as 7 igrejas do dia de hoje. Ela nos dá o período apostólico, perseguição, Constantino, Carlos Magno, ostentação do ouro, cruzadas, perseguição e tudo. Filadélfia, despertar da igreja, Laodiceia, o julgamento final. Eu queria lhe agradecer, você que ficou até agora. Essa live passou um pouco, né? Passou meia hora quase deste momento, mas foi necessário. Pois eu fiz um resumão. Eu resumi os períodos, eu resumi muito, para que você pudesse chegar à conclusão e um despertar na sua vida. O avivamento pode começar aí agora, dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu ministério, dentro da sua igreja. Quando é que começa o avivamento? Quando a gente para de buscar os nossos interesses, a gente para de usar a Bíblia para julgar e apontar o erro dos outros, pois a Bíblia aponta diretamente para os meus, né? Não adianta eu querer julgar tirar o cisco do olho do meu irmão se no meu olho está uma trave enorme. Então a Bíblia, ela condena os meus pecados, as minhas falhas, e o despertar tem que partir de mim. No momento que a igreja começar a perdoar, começar a amar,
começar a renunciar, começar a se santificar, começar a jejuar, começar a ter batismo com o Espírito Santo, começar a ter poder de Deus, avivamento, não só dentro da igreja, mas fora da igreja, aí nós começamos a despertar na obra de Deus. E esse despertar pode ser aí na sua casa, pode ser no seu ministério, pode ser na sua igreja, pode ser aonde você estiver, em nome de Jesus. Eu fiz essa live, quando nós estamos vivendo um período, nós estamos saindo de Sardes, para entrar no período onde a igreja vai ter um despertar. É o período que antecede a volta do nosso Senhor. Eu não tenho dúvida, que se não for a minha geração, será a geração dos meus filhos que verão a volta do Senhor. Os sinais estão aí, as coisas estão acontecendo, Deus está mostrando, Deus está sinalizando, Deus está dando chance para que nós enchamos as nossas lamparinas e não estejam desapercebidos. A gente pode até estar dormindo, mas vai haver um despertar na igreja. E quando essa igreja despertar, ela não vai estar de mão vazia, ela vai estar com óleo e será arrebatada para o seu noivo, em nome de Jesus. Amém? Eu queria agradecer você que ficou até agora na live e pedir mais um pouquinho para nós bater uma meta de 40 compartilhamentos. 40, porque talvez você tenha amigos, pessoas no seu Facebook que eu não tenho. E se você compartilhar, esse vídeo pode chegar até ele, de uma forma ou de outra, chegue até outras pessoas que nós não conhecemos, e é uma forma de nós propagar o Evangelho. Eu te convido a ser um missionário agora nessa rede social, um evangelista nessa rede social, e nós bater uma meta de 40 compartilhamentos. 40, é o dobro. Nós batemos o recorde, 20 compartilhamentos, mas nós vamos bater 40 compartilhamentos. Eu vou te dar agora alguns minutos para compartilhar. Eu vou compartilhar aqui também da onde eu estou, vou compartilhar aqui do Facebook nesse exato momento. E se você gostou do que foi pregado, bote aí no comentário gostei, bote aqui no comentário daqui a um pouco uma sugestão daquilo, de um tema que será pregado na próxima sexta-feira ou na outra sexta-feira, né? Coloque aí para que nós podemos cada vez mais trazer um conteúdo abençoado para a sua casa, um conteúdo abençoado para a sua família. Eu te peço agora alguns minutos para você compartilhar com alguém esta live, compartilhar com alguém. Já deu 23 compartilhamentos. Eu vou estar agora também compartilhando com o maior número de pessoas possíveis pelo Facebook. Eu quero compartilhar esta palavra, pois é uma palavra que nós precisamos ouvir. E depois desse compartilhamento, talvez vai ficar algumas pessoas, né? Se você sente de ficar, fique mais um pouquinho comigo. E eu quero estar orando pela sua vida. Já batemos agora 24 compartilhamentos. Nós vamos bater a meta de 40. Em nome do Senhor Jesus. Fácil. 34 comentários, 24 curtidas, né? E nós vamos bater essa meta de compartilhamento. Em nome do Senhor Jesus. Vamos compartilhar esta live. Estamos chegando agora, né, no número de 26 compartilhamentos. 26 compartilhamentos. E nós temos bastante pessoas ainda online. Bastante. Obrigado, Laura Rocha. Obrigado, Wagner. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Nosso amigo, nosso irmão. Coloque aí, pastora. Eu tenho dificuldade neste livro, eu tenho dificuldade com esta palavra, não tenho ainda conhecimento disso. E nós estaremos trazendo na próxima live, em nome do Senhor Jesus. Fábio Souza também, um grande abraço. Em nome do Senhor Jesus, pessoas novas chegando. Isso está sendo possível por causa do teu compartilhamento. Talvez você está compartilhando no boca a boca, no WhatsApp e também no Facebook. Em nome do Senhor Jesus. Quero deixar meu agradecimento aqui também a Alexandra Brits, né, nossa obreira lá da casa, o Miro, um grande profeta de Deus, um amigo nosso, nossa diaconisa Joelma, minha mãe,
Que Deus possa abençoar a sua vida. Olha que legal, está aumentando o número de pessoas na live quando você vai compartilhando. E nós vamos fazer uma oração, já estamos chegando quase a 30 compartilhamentos e nós vamos bater a meta, né? A Renata também, nossa obreira Renata, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Pastora Anne, um grande abraço, que Deus possa abençoar minha esposa que está lá fazendo o papel fora do vídeo de compartilhar, de estar divulgando, né? Está fazendo o marketing da igreja. O Diego Barcelos é meu cunhado, que Deus abrace. Ele já colocou ali a palavra, princípio das dores, é um homem com conhecimento. Se Deus quiser, nós vamos fazer uma live junto aí, varão. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida da Sabrina e do seu filhinho também, o Noah, em nome do Senhor Jesus. Pastora Karine deixou o coraçãozinho, eu te amo demais, minha esposa, né? E Gilce Helena, pastora Gil, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Também fica aqui meu abraço, presbítero Eduardo, presbítero Jair, diaconisa Cirlei, obreiro Everson, nossa diaconisa Dani, nosso obreiro Guilherme. Dia 11 nós vamos ter agora o nosso primeiro culto de jovens. Vai ser uma bênção, vai ser um grande evento em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar muito ainda esses jovens que estão se empenhando, estão querendo fazer o melhor para Deus. Olha aí que legal, Carol está aqui também, que Deus abençoe. A minha cunhada, um grande beijo, tem uma voz maravilhosa, uma chamada poderosa de Deus. Diego trabalha comigo lá no Rissu. A Sabrina deixou o Deus ali, que legal, que bacana. Meu Deus, 42 comentários, glórias a Jesus. Diego trabalha comigo, um amigo querido, faz um trabalho excelente lá no Hortifruti. Que Deus abençoe a sua vida, e fica o meu convite para você estar lá no culto com nós no domingo. Irmão, eu sempre falo para você que está procurando uma igreja, procurando um ministério, eu faço o convite para você estar conosco lá no culto na Arca da Aliança. Mas pastor, eu já tenho uma igreja. Então respeite seu pastor, respeite seu ministério, honre seu pastor, porque o princípio do milagre é o princípio da honra. Honre o seu pastor, honre essa liderança. Mas pastor, eu estou procurando, eu estou orando, eu estou visitando, eu estou afastado. Aí eu faço o convite para você estar conosco. Se tiver o nosso obreiro aqui em nome do Senhor Jesus, deixa ali o endereço da igreja, Rua 13 de Maio, 1135 para 76 de Gravataí, Igreja Arca da Aliança, aonde habita a presença de Deus. Já estamos aqui, deixa eu ver quantos compartilhamentos. Eu estou compartilhando aqui também, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. 26, eu te peço para compartilhar, né, nos grupos. 26 é um recorde de compartilhamento, é um recorde de comentário, é um recorde de curtida, é um recorde de pessoas online também no dia de hoje. E não tenho dúvida que será um recorde de visualização. Amém? Glória a Deus, obrigado. Obrigado por ficar. Olha ali, o Diego colocou, é águia esse varão aí. Já colocou ali o endereço da igreja. Que Deus possa abençoar poderosamente. Também fica o meu abraço aqui para a Emily. Fica o meu abraço aqui para o pastor Ricardo, da Igreja Evangélica Pentecostal Jesus Salva, que é o meu pastor, meu primeiro pastor, e até hoje vai ser meu pastor sempre, em nome do Senhor Jesus, que me ensinou muito da palavra, muito, e até hoje eu tenho como um grande homem de Deus na minha vida. Também fica um grande abraço aí ao Felipe, né? Fica um grande abraço aí aos irmãos que estão na live. Irmão, é difícil eu ver aqui quem está online, então deixa ali um gostei, deixa um amém, deixa uma palavra, deixa alguma coisa ali no comentário, e eu consigo ver com mais facilidade o seu nome, em nome de Jesus. Agora eu vou esperar até alguns minutos e eu quero estar orando para estar finalizando essa live. A live era até às 10 horas, mas o negócio pegou preço, ficou bom, ficou muito bom. É muito bom ter pessoas assim compartilhando, pessoas que estão aí ajudando. A Scarlett, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço também ao seu marido, o Edmar. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu vou esperar mais 2 minutos, irmão, para não cansar os irmãos, e eu vou estar orando
pela sua vida. Muitos trabalham amanhã, eu também trabalho. Também amanhã estarei lá no Rio Sul, onde eu estou trabalhando, fazendo o meu dever, junto lá com o Diego, junto com muitos talvez que estavam online, em nome do Senhor Jesus. Então eu vou esperar mais um minutinho e eu estarei orando pela sua vida junto com você, não eu sozinho. A Bíblia fala que 2 ligados na terra estará ligado no céu. Com a mesma autoridade. A Bíblia fala que te dei poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E não foi só para pastor, não foi só para diácono, não. Ele te deu autoridade. Você que propaga o evangelho, você que crê em Jesus, ele te deu poder. Em meu nome expulsarão os demônios, batizarão com o Espírito Santo, falarão em novas línguas, colocarão a mão e liberarão a cura no nome de Jesus. Essa bênção, essa promessa está sobre a tua vida também. Então nós vamos estar orando junto agora, junto, em nome de Jesus. Para não cansar os irmãos, eu quero que você esteja agora na sua casa, você feche os seus olhos e nós oraremos juntos ao Senhor. A tua oração é muito importante. E se você sentir no seu coração, ore pela minha vida, ore pelo ministério Arca da Aliança, orem pela vida da pastora Karina e orem também pela vida dos meus filhos, pois é o primeiro ministério que Deus me deu. Pois a Bíblia fala que aquele que não está apto a governar o seu lar, governar a sua casa, não está apto a governar a sua igreja. Então eu tenho que honrar o meu ministério. Meu primeiro ministério é a minha família. Eu quero que vocês fechem os olhos agora, em nome do Senhor Jesus, e vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro, Pai, pela vida de cada um que ficou até agora ajudando, intercedendo, para que tudo isso fosse possível, para que tudo isso desse certo. Em nome do Senhor Jesus, entra nos lares, entra, Pai, como um bálsamo naquela pessoa que está triste, naquela pessoa que está se sentindo excluída, naquela pessoa que está machucada. Entra, Espírito Santo, e consola o coração dela. Que em nome do Senhor Jesus, nos ensina a andar conforme a tua vontade, conforme a tua palavra, para que nós vivemos o princípio que está em Deuteronômio, que diz que aonde eu colocar a palma da minha mão e as plantas dos meus pés eu tomarei posse, e as bênçãos do Senhor serão decorrentes, correrão atrás de mim. Eu não venha mais correr atrás de milagre, atrás de resposta, não. Quando o Senhor me deixou a sua resposta, me deixou 66 livros para ser o meu guia em momentos difíceis. O Senhor me deixou amigos para orar, interceder pela minha vida. O Senhor deixou pessoas para que eu possa, Pai, estar dividindo o meu fardo. O Senhor enviou sirineus, mas a palavra fala que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e pegue a sua cruz. E no momento, Pai, que a minha cruz fica pesada, eu tenho familiares, amigos, pessoas que oram, sem dúvida. Hoje eu estou de pé por causa da oração de alguém. Talvez pela oração da minha mãe, dos meus amigos da igreja, por oração dos meus familiares, dos meus conhecidos, ou talvez de oração de pessoas que eu nem conheço, que conheci numa vigília, numa campanha, ou através da live, que hoje estão orando pela vida do pastor Bruno, da pastora Karina e pela minha família. Isso tem dado força, pois a Bíblia fala que esta é minha casa, chamada casa de oração, e nenhuma porta do inferno prevalecerá contra ela. Que Espírito Santo de Deus, os teus frutos, os teus sinais, acompanhe aqueles que querem verdadeiramente um evangelho e um avivamento genuíno. Que nós viemos ser igreja em comunhão, um corpo em comunhão, e viemos ser uma igreja do lado de fora. Viemos ser uma igreja depois que acaba o culto. E nós viemos fazer a missão, que é pregar o evangelho a toda a criatura e até os confins da terra. Se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que todos nós fomos chamados para pregar o evangelho. Pois Deus nos deu essa chamada. Deus nos deu essa vocação através dessa promessa. Todos nós
Não importa o conhecimento, se é bastante, se é pouco. Se é pouco, que busque mais. Se é muito, que multiplique ele. Pois Deus não nos deu sabedoria para ficar retida, mas sim para ser multiplicado. Pois a Bíblia fala que aquele que tem muito será multiplicado, mas aquele que não tem, até que guarda, será retido. E em nome do Senhor Jesus, Deus te chamou para pregoar. E pregoar o Evangelho pode ser de uma forma muito simples, dizendo: Jesus te ama, Jesus te quer, Jesus está contigo. Através de um abraço, através de uma mão estendida, através de um WhatsApp dizendo: calma, vamos orar, tenha força. Você está pregando o Evangelho. Você está sendo um missionário, você está sendo um evangelista. Então, deixe Deus te usar a todo momento e a todo instante. Que Deus te use em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. E eu quero agradecer esse resultado que talvez para muitos pode ser pouco. Talvez alguns vão olhar: eu já vi mais compartilhamento, pastor, eu já vi mais comentário, eu já vi muito mais gente ao vivo. Mas para mim foi um recorde de pessoas que compartilharam, comentaram e ficaram. E isso mostra o carinho que cada um está sendo e está tendo com este momento, com a palavra e com o próprio Deus. Pois a toda a honra e toda a glória seja dada a Ele a todo momento e a todo instante. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus.